Aê, glória a Deus, meus amados, minhas amados, bem-vindo de volta. Vamos continuar aí, né? A leitura do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você que ainda não foi inscrito no canal, se inscreve no canal. Deixe seu like, dê o seu joinha aí para nós, para ajudar aí a contribuir aí no canal, né? Ative o sininho, aperte em todas para você receber as notificações sempre que for postado um conteúdo novo, né? Você é notificado, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que o Evangelho do Senhor alcance, né? Várias pessoas aí. E aproveitando também, faça seu comentário, deixe seu comentário aí embaixo que você vai receber lá o coraçãozinho e eu também responderei assim que possível. Amém, amados? Amém, amadas? Fiquem com Deus e vamos ao vídeo? Sempre quando a gente vai começar a leitura do Evangelho, né, a leitura da Palavra de Deus, nós sempre temos que iniciar com uma oração. Então vamos fazer uma breve oração para que nós possamos aí adentrar na leitura da palavra. Amém, amados? Curve sua cabeça, coloque sua mão próxima ao seu coração, em sinal de respeito, e vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, estamos aqui na Tua santa e gloriosa presença para ler da Tua palavra, Senhor. Abra a nossa mente, o nosso entendimento, nos dê sabedoria e discernimentos espirituais para a gente poder ler e compreender o que a gente está lendo. Nós convidamos o Teu Santo e Poderoso Espírito, né, o autor da palavra, para estar conosco durante esses minutos, esses tempos de leitura do Evangelho do Senhor, que nós possamos ser lavados, que nós possamos ser tocados pela Tua palavra. É o que eu te peço, Pai, já te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, amados, amém, amadas, seja bem-vindo para a continuação da leitura do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora segundo escreveu o doutor Lucas. Neste Evangelho aqui, amados, nós vamos aprender, nós vamos ver que o Lucas, além de ser um doutor, ele não era hebreu, ele não era do povo de Deus, é o único dos 4 evangelistas aqui que não era judeu. Ele era, segundo historiadores, ele era grego. Então, ele foi chamado pelo senhor Teófilo para investigar o grande fenômeno Jesus Cristo de Nazaré, que tinha convertido aí, através dos seus testemunhos, das suas maravilhas como Filho de Deus, né? Muitos milagres, muitas curas. Então despertou o interesse nesse Teófilo, né? Em ter investigado mais apuradamente a história do Senhor Jesus. Então ele financia o doutor Lucas, que era um homem de confiança, um homem íntegro, culto, né? Para ir investigar, como o próprio Lucas vai nos dizer aqui, que ele vai fazer uma apuração detalhada e verídica, porque naquela época apareciam muitas histórias fantasiosas, muitas coisas inventadas pelas pessoas também, né, do que foi Jesus. Então ele, querendo saber mais apuradamente a verdade, o que verdadeiramente tinha acontecido, então ele envia alguém da sua confiança, capacitado para aprender sobre o Senhor Jesus. E nesse evangelho aqui é que nós descobrimos e aprendemos muitas coisas. Por ser um evangelho investigativo, ele foi interrogar as pessoas, né, que tiveram convívio direto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vamos ter detalhes aqui sobre João Batista, detalhes dos seus pais, que os outros evangelhos não falam. Nós vamos ver detalhes aqui do nascimento de Jesus, né? Da sua infância, né? Curta, breve, mas tem umas passagens. E nós vamos ver de uma maneira mais apurada, né? O coração de Maria, como que funcionava, né? Verdade?
Então, esse evangelho de Lucas aqui, ele é essencial para que nós possamos ter detalhes que os outros não nos apresentam. Ele, por não andar com Jesus, ele não foi um discípulo de Cristo, ele veio depois da morte de Cristo. Sabe quem ele acompanhou? Ele acompanhou a Paulo, né? O apóstolo Paulo, que vai vir depois, vai ser resgatado depois que o Senhor Jesus já ascendeu aos céus, né? Aí o Lucas colou em Paulo também. Depois que fez as investigações, ele encontrou Paulo, conheceu Paulo, e aí ele colou em Paulo e andou com Paulo. Então, além do evangelho segundo escreveu Lucas, ele também vai escrever o livro de Atos dos Apóstolos, né? Que eram as viagens de Paulo, porque ele andou muito com o apóstolo Paulo. Então, vamos iniciar essa deliciosa e prazerosa leitura do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o doutor Lucas, que ele era doutor mesmo, ele era médico. Amém, amados? Então, vamos à leitura? Pega a palavra de Deus na sua mão aí, abra comigo em Lucas 1 e vamos em frente. Visto que em muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades que fostes instruídos. Ou seja, esse Teófilo aqui, ele já tinha sido instruído sobre nosso Senhor Jesus. E aquilo ali despertou nele, né? Tamanha fé que ele teve desejo, um desejo ávido, firme, forte, de ter mais apuradamente os detalhes mais vivos, reais. Por isso que eu comentei aqui, que aí ele envia o doutor Lucas para fazer uma investigação mais apurada dos fatos, amém? E a investigação foi tão bem feita e tão abençoada e guiada pelo Espírito Santo de Deus que se tornou um dos evangelhos. Versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em idade. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, pois, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá diante do Senhor, no espírito e em poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus,
e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias, admirava-se de que tanto se demorasse no santuário, mas, saindo ele, não lhe podia falar. Então, entenderam que tivera uma visão no santuário e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, ele voltou para casa. Aqui então, Zacarias, que vai ser o pai do João o Batista, né? Ele já era avançado em idade, já era idoso, a sua esposa também. Além de idosa, ela era seca, ela não era fértil, ela não podia ter filhos, mas era um desejo do coração deles, e a palavra nos diz que eles eram retos diante, né, de Deus. E tanto ele, o pai, o sacerdote, era da linhagem de Arão, irmão de Moisés, como a sua esposa Isabel também era da linhagem de Arão. Então, os dois, eles viviam retamente, eles tinham temor a Deus. E num dia onde ele, como responsável pelo templo, por colocar, né, o incenso e tomar conta lá do lugar do lugar santo, onde tinha o pão da proposição, onde tinha os negócios na sala de Deus, que representa para Deus, eles faziam a manutenção. Enquanto ele estava queimando incenso na sua hora e orando, a palavra nos diz que ele olha para um lado e ele vê um anjo em pé. E o anjo fala direto com ele. Esse aí não foi para o sonho, como ele fala com José, não. Ele vai e é pessoalmente, é tete a tete com ele. E o anjo vai e manda real para ele. Fala bem assim, olha, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Ou seja, diante do trono de Deus, Gabriel. E eu vim aqui para te dar uma mensagem que tua esposa terás um filho. Tu terás um filho. Né? E ele vai se chamar João, você vai colocar o nome dele de João e ele vai ser grande, e ele vai vir na frente do próprio Deus, e ele converterá muitos dos filhos de Israel ao próprio Deus. Só que Zacarias, ao invés de acreditar na palavra do anjo, ele vai duvidar. Mas como isso é possível? Eu já sendo velho em idade, né, avançado em idade, e a minha esposa também, e ela sendo estéril. Como é que vai se dar isso aí? Aí o anjo falou bem assim, vai acontecer, no seu tempo isso vai acontecer. Agora, porque tu não acreditastes em mim, tu vai ficar mudo até que tudo se aconteça. E ele foi embora e imediatamente Zacarias fica mudo. E o povo estava lá fora orando, que enquanto eles estavam queimando o incenso lá, o sacerdote estava orando, ele era sacerdote, não sumo sacerdote, tá? Então, enquanto ele estava no seu turno ali orando, queimando o incenso, ele ficou muito tempo lá, em diálogo com o anjo, né? Aquela coisa, o pessoal já estava assustado, e de repente ele sai e o pessoal, ai, Zacarias, o que aconteceu? Ele não podia falar, então, pela expressão de espanto que ele estava assim, né, admirado e mudo, o pessoal logo interpretou que ele tinha tido a visita de um anjo ou a visão, né, que Deus tinha dado alguma visão muito forte e falou com ele. Amém, amados? É lindo, né? Versículo 24. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo, assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Ou seja, Isabel fica grávida, uma senhora já, que não podia engravidar, e aí ela fica 5 meses escondida porque ela estava com vergonha. O que ela ia falar para o povo? Se ela era estéril e de repente ela aparece grávida. Então não era ela que era estéril, né?
Quem era estéril era o marido e possivelmente ela coabitou com o outro e engravidou, né? Porque a língua do povo é maldita. Então ela se recolheu por 5 meses. Ela foi ali porque ela estava apreensiva do que o povo podia falar. Versículo 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E uma virgem, desposada por um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado de Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e sobre o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não conheço relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filhos Dei, ou seja, filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Uau! Uau! Maria era novinha, amados. Maria era novinha, era uma jovem ainda. E ela apenas namorava, né, com José. E o anjo, da mesma maneira, ele se apresenta a ela, não em sonho, mas ele se apresenta para ela, assim como ele se apresentou há 6 meses atrás a Zacarias, né? E Isabel, a mãe de João, é prima de Maria. E o anjo fala para ela: agraciada, tu és grande, achastes graça diante de Deus, o Altíssimo. E Maria ficou ali no seu coração: o que significa isso? Como é que eu sou visitada por um anjo de Deus? Mas como assim? E aí o anjo fala: eis que tu conceberás e dará à luz a um varão, que este será chamado de Filhos Dei, ou seja, filho de Deus. Aí ela: mas como isso vai ser possível se eu sou virgem? Eu não coabitei, né? Não fiz conjunção carnal com homem algum. E ele diz: descerá sobre ti o Espírito de Deus, e o Altíssimo te revestirá com a própria sombra dele. Por isso, esse que será gerado de ti será chamado de Filho de Deus, e será grande na terra. E o trono de Davi será sobre ele, e ele vai ter um reinado eterno. Né? Quando ele fala assim, Davi, seu pai, é porque na tradição dos judeus naquela época, amados, a cidade que Jesus nasceu era a cidade de Jesus. Né? Que Jesus nasceu era a cidade de Davi, onde Davi nasceu também. Então, Davi, como foi um grande rei e foi até hoje, né? Ele é muito aclamado lá, ele é muito respeitado lá, até algumas pessoas respeitam muito mais ele do que o próprio Senhor Jesus. Davi foi muito mais famoso do que Jesus lá, porque ele fez grandes maravilhas, por isso que eles se referem a ele: Davi, teu pai. Você entendeu? Porque ele vem da linhagem, né,
de Davi. Não é porque foi filho de Davi, não. Porque é só assim, como José é filho de Davi, Maria, filha de Davi, e por aí vai. Aqueles que nasceram ali em Judá, né? Eles eram da tribo da linhagem de Davi, então eles costumavam dizer, né? Davi, seu pai, Jacó, seu pai, né? Abraão, seu pai. Então os hebreus aí já vinham, aí era só, né? Crescendo, que era da linhagem, eles chamavam de pai, né? Então Maria, ao contrário de Zacarias, que duvidou daquele fato, por ele ser velho, e a esposa dele também, além de velha, ser estéril, Maria, sem titubear, muito pelo contrário, com seu coração, né, regozijado por ter sido literalmente agraciada por Deus, escolhida por Deus, para se tornar a mãe do que seria o nosso Salvador. Então ela diz, cumpra-se em mim segundo a sua vontade. Ela não duvidou em nada, muito pelo contrário, ela se entregou pelas palavras daquele mesmo anjo Gabriel que apareceu para Zacarias. Então essa foi a grande diferença. Maria, ela creu nas palavras do anjo de Deus, enquanto Zacarias ele ficou na dúvida. Por isso ele foi penalizado com, né, a perca da fala até o nascimento do seu filho, João Batista. Versículo 39. Naqueles dias, dispôs-se Maria e foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança que lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então nós vemos aqui que imediatamente Maria vai visitar a sua prima Isabel, né, para constatar mesmo que ela estava grávida. E a palavra nos diz que quando ela entra na casa de Isabel, que ela saúda Isabel, imediatamente João Batista no ventre dela se estremece todinho, e ela se arrepia e o Espírito Santo se apodera dela e ela já fala logo: oh, agraciada do Senhor, que foi escolhida, mas ali pela revelação do Espírito Santo, né, que já tinha se apossado dela. Então tá ali que ela nem sabia que Maria estava grávida também, mas já declara que ela estava grávida, e a testificação do anjo que ela estava grávida do Filho de Deus, né? Grandiosamente, muito lindo isso aqui. Versículo 46, o cântico de Maria. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, e a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. No canto de Maria aqui, ela está, né, dizendo que Deus foi grandioso com ela, que sendo pobre,
sendo humilde. Deus poderia ter escolhido aí varoas valorosas, ricas, né, inteligentes, belas, mas ele escolheu ela. Então Deus estava agraciando aos pobres, literalmente, exaltando, né, os humildes e rebaixando os ricos, porque ele foi diretamente nela. E ela ainda diz que por causa desta ação, ela ia ser lembrada como agraciada em todas as gerações, como até hoje ela é realmente uma agraciada. Mas nós não devemos, né, venerar Maria. Nossa veneração, ela tem que ser apenas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A grandiosidade da escolha de Maria, ela é óbvia e vai perdurar por geração a geração. Nós devemos admirar o ato, nós devemos admirar a coragem daquela mulher, como uma jovem, ela se dispôs a se engravidada, né, por Deus, mesmo sabendo das consequências da época, porque ela poderia correr o risco de ser apedrejada, mas ela foi agraciada literalmente, e ela até hoje é, né, digna da gente ter a nossa admiração pela sua força, pela sua dedicação, pelo seu amor e pela sua fé em Deus que ela teve, né? Amém, amados? Versículo 57. Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. E ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que, no 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. O que acontece aqui é o seguinte: a criança nasce. E naquela época, por tradição familiar, era se colocado o nome do pai na criança, né? Zacarias, igual o pessoal gostava de colocar até um tempo atrás ali, seria Eduardo, Eduardo filho, Eduardo neto, né? Então eles queriam colocar Zacarias no nome do filho. E como ele estava mudo, eles perguntam para a mãe: e aí, Isabel, qual nome nós daremos a essa criança? Nós vamos colocar o nome dela de Zacarias. Ela, de jeito nenhum. Não, o nome dele é João. Aí eles ainda se espantam, né? Não, mas não tem ninguém na tua família que se chama João. Então não era comum, era assim, algo assim fora do comum, né? Não colocar o nome na linhagem, na descendência da criança, né? Na família. Então eles vão lá no pai e falam com ele: Zacarias, nós queremos colocar o nome de Zacarias no filho. Aí ele não podia falar ainda, pede lá uma tabuinha e ele vai lá e escreve: o nome dele é João. Então, na hora que ele dá essa declaração firme, a boca dele imediatamente abre, a língua desprega e ele começa a louvar a Deus. E todos ficaram abismados, espantados com tudo aquilo ali que aconteceu, e já ficaram assim: cara, o que vai vir a ser essa criança? Porque já no seu nascimento e o seu nome já é coisa assim que está acontecendo sobrenatural. Então essa criança vai ser uma criança muito especial. O cântico de Zacarias. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, o seu servo, como prometera desde a antiguidade,
por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livre das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Então veio aí, né, o cântico de Zacarias, pai de João, que se encheu do Espírito Santo, e o Espírito Santo também pronuncia que o menino vai ser grande e que o menino vai ser um profeta de Deus. No Primeiro Testamento, o primeiro profeta vai ser João Batista, que vai trabalhar a serviço do Senhor e vai ser grande porque ele vai vir precedendo o próprio Filho de Deus, né? E ele mesmo já por si já vai convencer muitas pessoas de Israel a se arrependerem dos seus pecados e dos maus caminhos que eles caminhavam. João Batista, né? Tremendo, tremendo mesmo. Amém, amados? Vamos ao capítulo 2. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles nas hospedarias. Ou seja, enquanto Maria já estava grávida, mas já estava no seu fim, né, da sua gravidez, ela o tempo, né, deles se apresentarem para um recenseamento. O que é recenseamento? É o censo nosso hoje, para que os romanos pudessem contar quantos hebreus, quantos judeus, né, tinham nas cidades. E eles tinham que se apresentar nas suas próprias cidades. Então, eles moravam lá em Nazaré, mas eles foram para a Judéia, cidade de Davi, em Belém da Judéia, né? Lá em Judá, né? Na tribo de Judá. E aí, nesse tempo em que eles estão lá, Maria chega a data de ter filhos. Só que como era tempo de recenseamento, a cidade estava abarrotada de gente, estava lotada, mas cheia mesmo. Por este motivo, eles não conseguiram um local para se hospedar. Não é que eles eram pobres, miseráveis, não. Tá? Eles tinham recursos, só que não tinha era vaga, não tinha era lugar para eles alugar para eles ficarem, porque a cidade, por causa do recenseamento, ela estava literalmente lotada. Amém, amados? Versículo 8.
Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temas, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu um anjo, uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se deles, os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinham sido dito a respeito daquele menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Ou seja, quando Maria está, né, lá no estábulo, né, envolveu a criança e colocou numa manjedoura. O que era uma manjedoura? Era o local onde era colocada a alimentação para os animais, né? Era um coxozinho, não, humilde mesmo. Foi assim que o nosso Senhor Salvador, né, encontrou. E havia pastores pastoreando nas regiões próximas. E a palavra nos diz que aparecia um anjo e diz para eles que lá na cidade de Davi, lembra que eu falei para vocês, cidade de Davi, Belém, porque ele nasceu lá, né? Hoje nasce uma criança, que é uma criança especial, é a salvadora do mundo e tal. E aí apareceu uma milícia, são milhares de anjos com aquelas trombetas e glorificando e exaltando o nome do Senhor pelo nascimento da criança, e aqueles pastores todos admirados. Uau! O que vem a ser isso? Vamos fazer o seguinte, vamos lá conhecer essa criança aí, porque deve ser algo assim extraordinário. Aí eles vão lá imediatamente para Belém, e aí eles encontram Maria, José e a criança na manjedoura. E eles falam para eles tudo o que tinham acontecido com eles lá quando eles estavam pastoreando, né, nas terras lá, que o anjo apareceu e tal, e aquele ali já deixava o coração de Maria a mil. Ah, uau! Meu filho realmente é especial, e ele ia aguardando tudo, porque o anjo já tinha falado com ela que assim seria, né? Então, o nascimento de Jesus é divino mesmo, do começo ao final, amados. Versículo 21. Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas e 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo, piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir-me em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos, luz
para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então aqui Jesus é levado no templo, né, para ser circuncidado com 8 dias, e deram para ele o nome de Jesus, do mesmo jeito que ele foi ordenado pelo anjo, e Simeão, o profeta, que Deus já tinha revelado para ele que ele não morreria antes de ver Cristo, o Salvador. Então, quando ele pega a criança, o Espírito Santo já o revela, e ele vai e fala para Maria e para José que ele já seria grande, que ele veio para exaltar muitos e para também, né, para a condenação de muitos dentro de Israel, e que uma espada ia ultrapassar-lhe a própria alma, não corpo, alma, que seria, né, quando fosse descer sobre ele os nossos pecados, né? Então, por isso que ele faz essa referência. Versículo 36. Havendo uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que casara, e que era viúva de 84 anos, esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e oração. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino e de todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Cumpridas todas as ordens, segundo a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiu a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminhando de um dia. Então, passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflito, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procurais? Não sabeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E desceu com eles para Nazaré, e eram-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Ou seja, eles sobem para a Páscoa, a festa da Páscoa. Só que é muita gente, né? Então eles participam da Páscoa e tal, e aí eles estão voltando para sua casa. Aí, a caminho de um dia, eles, né, achando que Jesus podia estar com algum parente próximo, e não vendo que ele foi à procura deles, eles saíram à procura de Jesus, e foram na parentela, foram nos conhecidos, ninguém viu Jesus, ninguém estava com Jesus, e a Bíblia nos diz que 3 dias depois eles chegam em Jerusalém, né? Porque eles vão de um lado para o outro procurando o menino, e é muita gente e aquela coisa toda. Quando eles chegam em Jerusalém, que eles chegam no templo, eles encontram Jesus sentado no meio dos doutores, dos sacerdotes, e os sacerdotes interrogando ele, e ele respondendo com muita sabedoria.
E os caras estavam simplesmente admirados daquela criança, daquele jovem, né? Daquele menino, por tudo que ele fazia. E respondia. Então Maria pergunta para ele, filho, por que tu fez isso conosco, eu e teu pai? Esse teu pai que ela está se referindo é com ela e José, né? Eu e teu pai estamos te procurando. E aí Jesus vai e responde, mas estava me procurando por quê? Não era para vocês saber que eu tinha que estar aqui cuidando das coisas do meu pai? Ele estava no templo, então ele já estava se referindo a Deus. Só que eles, a palavra nos diz aqui, que eles não compreenderam, né? Não compreenderam. Aí eles catam Jesus e Jesus vai embora, né? Porque ele era submisso, ele era obediente aos seus pais, né? E Maria ia sempre guardando as coisas extraordinárias que aconteciam dentro do coraçãozinho dela. Tá bem, amados? Vamos ao capítulo 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da região da Idureia e Traconites, e Lisonias, tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzis, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? Responderam-lhe, não cobrais mais do que o estipulado. Também soldados lhes perguntaram, e nós, o que havemos de fazer? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Ou seja, João Batista, né, recebe a mensagem de Deus que é para ele sair do deserto agora e iniciar o seu ministério de pregar o arrependimento no meio daquele povo pecador. E ele já chega mesmo sem esse negócio, sem esse mimimi que tem hoje aí, de ficar falando palavrazinhas boas, tranquilas para o coração do crente, porque senão o crente não vira crente. Ele chegou, foi mesmo grande, e virou para eles, raça de víboras, vocês têm que se arrepender, vocês têm que se transformar, porque senão vocês já estão condenados, com a ira vindoura. Então o povo tudo assustado, né, com aquele profeta ali falando aquelas coisas, e eles já chegaram neles. Então o que nós temos que fazer para mudar essa situação? E ele diz, arrependei-vos, vós que tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. E com a comida fazei a mesma coisa.
Reparta, não é a doutrina de hoje que o pessoal só procura Deus para poder que eu quero carro, eu quero casa, eu quero dinheiro, eu quero poder, eu quero um melhor emprego, eu quero melhor isso, eu quero melhor aquilo. Pois João já vem ensinando que a gente tem que dividir, repartir com quem não tem. E os publicanos que chegam aqui e falam, e nós, o que nós temos que fazer? Aí eles falam, vocês têm que ir, porque os publicanos eram judeus que trabalhavam para os romanos cobrando impostos. Então, eles, além de cobrar os impostos dos romanos, eles sempre colocavam um a mais para poder extorquir o povo. E eles, com medo, acabavam cedendo. Por isso que eles não gostavam de publicanos de jeito nenhum. E nós temos publicanos, né? Vamos ter, né? Que aqui ainda não foram chamados, publicanos também aqui como discípulos do Senhor. Quando ele chama lá, o Mateusão lá era um publicano. Então ele fala, vocês cobrem do povo apenas o que é para ser cobrado, não cobrem mais nada a mais. E aí vem os soldados, e nós, o que nós temos que fazer? E ele diz, vocês não deem mais falso testemunho e nem oprimem as pessoas sem necessidade. Então ele já estava mostrando o pecado deles lá e o que eles tinham que se arrepender, largar mesmo aquilo ali e ter uma transformação, amados. É assim o evangelho. Versículo 15. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos em seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos, eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo do seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Heródias, mulher do seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas as de lançar João no cárcere. Aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba, e ouviu-se uma voz do céu, tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Aqui é o batismo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus chega lá para ser batizado por João e ele ora, né? Quando ele está sendo batizado, e o céu abre, a pomba desce, e Deus fala lá do alto sobre o trono. Esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. E aqui ele está falando, né, de Herodes, que vai mandar encarcerar João, porque Herodes era o tetrarca. O que é o tetrarca? Era o governador, era o todo-poderoso daquela área ali. Tetrarca porque ele comandava 4 regiões, tá? 4 regiões ali, ele era o governador geral daquelas 4 províncias, 4 religiões, né? Então, regiões, tetrarca, tá? Aí ele tinha tomado a mulher do irmão dele, né, Heródias, então João vai repreendê-lo. Você não pode fazer isso, você tomou a mulher do seu irmão, isso não pode. E aí, pela maldade que tinha no coração de Herodes, que manda matar muita gente, ele adquire mais um pecado, que é de colocar João, né, no cárcere. Ele vai mandar prender João e logo depois, também um pouco tempo depois, vai ordenar a execução de João, né, vai ser degolado. Por esse Herodes aí que vai ordenar. Versículo 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava filho de José, filho de Eli, Eli filho de Matate, Matate filho de Levi, Levi filho de Melque, este filho de Janai, filho de José. José filho de Matatias, Matatias filho de Amós, Amós filho de Naum, este filho de Esli, filho de Nagai, Nagai filho de Maate, Maate filho de Matias, Matatias filho de Semai, este filho de José, filho de Jodá, Jodá filho de Joanã, Joanã filho de Reza, Reza filho de Zorobabel, este de Salatiel, filho de Neri,
Nere, filho de Melque, Melque, filho de Adi, Adi, filho de Cozã, este de Eumadã, filho de e filho de Josué, Josué, filho de Eliezer, Eliezer, filho de Jorim, este de Matate, filho de Levi, Levi, filho de Simeão, Simeão, filho de Judá, Judá, filho de José, este filho de Jonã, filho de Eliaquim, Eliaquim, filho de Meleá, Meleá, filho de Mená, Mená, filho de Matata, este filho de Natã, filho de Davi, Davi, filho de Jessé, Jessé, filho de Obed, Obed, filho de Boaz, este filho de Salá, filho de Nasson, Nasson, filho de Aminadab, Aminadab, filho de Adimim, Adimim, filho de Arni, Arni, filho de Esrom, este filho de Pérez, Pérez de Judá, Judá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão, este filho de Terá, filho de Naó, Naó, filho de Serug, Serug, filho de Ragaú, Ragaú, filho de Faleque, este filho de Eber, filho de Salá, Salá, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxe, Arfaxade, filho de Sem, este filho de Noé, filho de Lameque, Lameque, filho de Matusalém, Matusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, este filho de Malaléu, filho de Cainã, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e Sete, filho de Adão, e Adão, filho de Deus. Amém, amados? Então, terminamos aqui o capítulo 3 com mais uma árvore genealógica. Tem duas árvores genealógicas, né? Lá em Mateus tem uma e aqui em Lucas tem a outra. Então, meus amados, um forte beijo no seu coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser.